Fala pessoal, olha eu aqui mais uma vez para começar mais uma edição, mais um episódio do nosso talk show MacPod. E hoje eu trouxe um cara aqui pra gente bater um papo, conversar, um cara que já é meu amigo há bastante tempo, um cara que tem algo em comum comigo que vocês vão já saber. Esse cara aqui é professor, esse cara é músico, esse cara é líder do Ministério de Louvor, esse cara é surfista, esse cara é lutador, esse cara é um monte de coisa, tem um monte de virtudes muito doidas. E agora vocês vão passar a conhecer melhor sobre esse cara. Hudson Félix. E aí, E aí, Hudson, Diego, tudo tudo bom? bem? Tudo Como é que bem. você tá? Me diga uma coisa. Agora eu quero que você se apresente pro pessoal entender melhor quem realmente você é. Você me apresentou quase tudo, né? Assim, então, meu nome é Hudson, né? Sou casado, sou da igreja já há pelo menos eu acho uns 15 anos aqui da Ágape, pelos meus cálculos, né? Faço algumas coisas, algumas atividades, né? Já é profissional, é professor, né? Porém, desde muito novo, né? Toco guitarra, como você também, não? Então, talvez seja a minha primeira paixão, assim, fora a questão profissional. E depois também fui aprendendo a fazer outras coisas, né? Como a questão de luta, que é o jiu-jitsu que eu faço, questão do surf, né? Então acho que eu sempre fui muito doido e sempre descarreguei isso em alguma atividade física, né? Certo. E basicamente minha vida é essa, né? Muitas atividades. Certo, legal. Pois então vamos fazer o seguinte, para a gente começar o papo, a gente vai separar cada um para a gente falar sobre, Certo, por sessão. por sessão, cada um. Por exemplo, eu acredito que você começou primeiro fazendo música, Sim, sim, estudando guitarra, mas sim. aí a minha pergunta vai, para a gente começar. Como foi que você começou a gostar de música e especificamente da guitarra? Pronto, deixa eu te contar. Então, assim, eu acho que talvez assim como você e muitas pessoas, a gente, por ser da igreja, então sempre a gente tem muito contato com a musicalidade. Então, Sim, o meu contato sempre foi assim, eu não sei quando começou, mas eu sei que começou sempre com a música. Então, sempre foi aquele cara que viu o pessoal tocando ali e, pô, que legal. Até que sim, um dia, o meu tio, a gente morava todo mundo num condomínio, né? Então todo mundo era vizinho, né? Minhas familiares eram todos vizinhos. certo. E aí meu tio também da igreja colocou a aula pro meu primo, né? Aula de violão e outra aula de teclado. E aí foi a primeira vez que realmente abri assim, tipo, poxa, cara, isso é legal. Eu gosto disso. Então eu Teve um lembro, contato mais próximo a primeira então eu vez. lembro que com 13 anos de idade, e assim, eu de família humilde, eu não tinha possibilidade de pagar uma aula, né, de violão. Eu lembro que um colega meu, muito amigo meu, que era esse membro da igreja, era o guitarrista da igreja, então você Sim. imagina isso, na realidade, de mais de 20 anos atrás. Então não era tão acessível saber das coisas, era uma coisa assim muito, era um outro Sim, universo, com outro certeza, eu universo. entendo. Então, quando eu vi aquele violão, eu disse, cara, é o que eu gosto. E eu lembro que naquela época era muito forte algumas bandas que até hoje influenciam a gente, como Oficina G3, né? Sim. Então misturou ali a questão dessa minha visão mesmo de gostar de música, de ver e disse, cara, isso é meu instrumento. E também de querer assim, tipo, poxa, cara, começar a me levar para o mundo da guitarra. Mas isso foi na igreja. Isso na igreja, Sempre na sempre, igreja. sempre na igreja. Então, assim, o E, primeiro contato, sempre na igreja, adolescente da igreja, queria aprender a tocar para tocar na na igreja. igreja. Então, nunca, assim, eu tive um contato inicial com um pai, ou um tio, ou um irmão, ou colegas de classe que me Sim, levassem para outra situação. Sempre foi tocar na na igreja. igreja, para Deus, como a gente fala, né? Tocar porque eu quero tocar, né? Quero adorar o Senhor. Então, era essa visão. Então, foi o primeiro contato que eu tive foi esse, com 13 anos, mais ou menos. Legal. E posteriormente tive um novo contato, né? Com 16 para 19, eu não lembro bem a época. Primeiro contato com violão, fiquei um tempo ali no violão. E Certo. depois parei, né? Acho que a gente mais jovem assim acaba não sendo, como eu posso dizer, é, Aparecem outras coisas, isso, tão mas. disciplinado, É, não era tão disciplinado assim. E também não tinha, quem sabe, aquela coisa, uma mãe ou um pai dizendo, né? Minha família não é um família de música. incentivo, um incentivo. Minha família não é família de músicos, eu sou o Sim. primeiro. Então, assim, o meu primo teve aula, mas nunca continuou, né? Meus primos nunca te continuaram, então realmente aquela aula não era pra ele. Aula com o professor. Isso, aquela aula não era pra ele, era pra mim, Mas entendeu? você teve E aula? aí posteriormente ele começou e eu depois, eu acho que pagaram pra mim, alguém pagou e eu continuo as aulas. Certo. Então, eu continuei. E primeiro contato, depois mais velho, eu mesmo podendo pagar, fui pagando minhas aulas e tendo aula de instrumento. Então, meu Legal. primeiro contato foi esse. E, na verdade, pensei muito em ser músico. Então, assim, no Certo. ensino médio, ali com 16, Como 17, profissão, é eu isso? disse, cara, eu quero Eu ser acho que músico. todo mundo que É, começa na igreja, que
que Sim. gosta do que faz, tem o desejo e sonha com isso. De E ser... aí, racionalmente, assim, eu era aquele cara, assim, como talvez você, que a gente não tinha, assim, quem sabe um pai e a mãe, não, vai lá Sim, fazer música, porque se der errado, você pode voltar, que eu sim, vou manter tudo. Então a gente não tinha, não é porque eles não quisessem, certamente, a mãe, com certeza, se pudesse, ela colocaria isso em questão, sim. não, vá lá viver seu sonho, né? Mas sendo mais realista, né, então, ali no ensino médio, vestibular e tudo, assim, não tinha essa coisa de ser músico. Uhum. Então, sempre toquei, como até hoje em dia, levando muito a sério, assim, mas esfriando um pouquinho para dar vez à questão Claro, do profissional. Então, quando foi que eu me encontrei como professor, né? E, assim, até antes da música, sempre eu fui bom na minha área de ensino, que é a matemática. certo, Então, sempre fui bom e a música foi trabalhando paralelamente a isso. certo. Posteriormente, essa questão da matemática retomou um espaço como prioridade, e aí Sim, eu fui, né, a profissão que eu tenho hoje, sou professor de matemática há talvez ali quase 20 anos. certo. Paralelamente E também, como foi, como é que foi isso? Agora a gente vai sair um pouco da música, certo. a gente pode até retornar Sim, depois. sim. Mas assim, como foi essa escolha matemática em si? Porque eu acho que é uma coisa bastante É, específica assim para o cara. é. Porque assim, quando você fala, você é professor, existem Sim, tantas sim. áreas, tantos outros cursos que você, tipo Cara, assim, tu já é, gostava muito, era uma coisa que sim, é sim. alguma coisa que, Hoje em dia, depois de mais velho, sabe, Diego, eu percebo que, assim, tem coisas que Deus nos colocou porque ele fez a gente para isso, né? Dentre certo, tantas coisas, como ser adorador, servir e tal. Então, eu acredito que eu nunca me vi longe da matemática. Então, desde sempre, eu era aquele aluno que ganhava medalha. sim. Melhor aluno de matemática, pá, ganhava medalha. Da escolinha, primeiro aquele aluno que era o bom da sala, o bom da O escola, bom em em matemática ou bom no matemática. geral? Não, em matemática. Eu era assim, digamos assim, que eu era razoável em todas, eu nunca fiquei em recuperação, então Certo. eu sempre tive esse estudo, pra mim era normal. Eu acho que também na minha época, como na sua também, né, temos idade parecida, a gente não tinha muita distração, assim, tipo, ficar horas no celular ou na Não, internet. Então, assim, talvez a gente ia pra igreja, jogava a bola que você gosta muito e depois ia pra casa. Então não Sim. tinha muitas coisas. Então, realmente, sempre estudei regularmente. Nunca me foi um desafio matemático, então eu não posso dizer assim, alguém na minha vida disse, faça matemática. Não, aconteceu. Por quê? Nessa questão de ser o bom da sala, o bom Certo. da escola, eu comecei a ser o bom da região. E comecei a ganhar Hum, bolsas, incentivos. Então, na época, eu estava num colégio muito grande, Fortaleza, em turmas olímpicas. Então, certo. assim, alguém me encontrou ali e disse, não, você vai estudar aqui em Fortaleza, né? Tem muito isso do cara assim, tipo, um aluno bom, a gente bota ele numa turma especial para que ele possa levar o nome da Ah, entendi. escola. Então, Então, assim, eu estudei por muitos então anos. quer dizer que tu sempre foi bom na matemática. Sim, É, eu sim, tô, eu tô te perguntando porque eu conheço outros professores. Eu tenho sim. um amigo professor de geografia. E que ele nunca foi um aluno Não, é. 100%. Na realidade, ele era um dos bagunceiros da turma. Sim, tem E muito, tem hoje ele é muitos, é. professor. Por Tem isso que, muitos, que, eu, que eu tava perguntando exatamente para entender como é que é. funcionou isso aí, entendeu? Tem muitos. Agora sim, a matemática em si já foi a primeira escolha ou tiveram Não, outras? claro que não, porque assim, a Assim, gente. aliás, não é nem a matemática, é o Ser professor. professor, Ser pronto. professor. Então, o que acontece? Ali terminando já o ensino médio e tal, e a gente, na época, tinha alguns tipos de vestibulares, de engenharia, que Certo. era talvez o objetivo da escola, te colocar num grande curso, né? Num Sim, grande evento. Tipo assim, o cara passou numa escola de engenharia do Exército, né? Que são ITA, IME, sim, passou em medicina, que são cursos que queira, quer não. Quando a gente olha o glamour das profissões, né? Apesar que eu acho que a minha profissão é a melhor do mundo, né? Professor é o cara que sempre está presente em todas as situações. sim. Mas para a sociedade, socialmente, quando você fala assim, eu sou professor, eu sou médico, claro que os olhos brilham para o médico, né? Olhos brilham para o engenheiro. Então, eu, como era da exata, então ia para engenharia. Certo. Então, assim, eu acredito que no meio do caminho ali, terminando já o ensino médio, ficava aquele negócio. A música estava muito forte, a matemática também estava muito forte, mas no final das contas, quem é que me dá o meu dinheiro, o meu pão ali, seria uma Sim, profissão mais formal, né? sim. Então, ali eu tentei, talvez, computação, alguma coisa com engenharia e matemática. Acredito que eu passei um ou dois cursos, mas não sei o porquê eu fui fazer matemática. Mas a matemática não foi a primeira escolha. Não, não, eu fiz algumas coisas e também não passei de primeira, fiz Certo. algumas coisas. E aí nessas coisas que eu fiz um curso eu passei na matemática também, fui chamado. Assim, antigamente, eu sei como é que é hoje em dia,
talvez seja parecido, tem uns classificáveis, né? Então eu Sim. passei em alguns cursos Certo. e aí foram me chamando. Nesse que me chamaram em matemática, na Universidade Estadual, aqui na UES. Chamaram para matemática e eu fiz. Certo. E eu lembro que eu não me via como um professor até aquele momento, até o momento que eu cheguei, e por isso que muitas vezes as pessoas nos tocam e a gente não sabe. Como assim? A primeira vez que eu entrei em sala de aula, chegou um professor que a forma que ele deu aula, a maneira que ele se comportava, a presença dele como professor, o cara mudou a minha história no sentido assim, cara, eu quero ser como este cara. Sim, sim. Talvez não em todos os aspectos da vida dele, porque eu nunca fui íntimo dele, nunca Claro. fui amigo dele, nunca saí com Falando aí ele. no profissionalismo. Mas profissionalmente, assim, a questão do comportamento, a questão do compromisso com a aula. Então, assim, foi um cara assim, meu irmão, pela primeira vez, sempre tive professores maravilhosos, mas pela primeira vez foi aquele cara assim, meu irmão, parei nesse cara e disse, não, este tipo de cara aqui é o tipo de profissional que eu quero ser, compromissado, com a lição. E Legal. assim, a gente que é da rede pública tem muito aquela coisa assim, ah, faz de qualquer jeito, né? Chego, não tem aula. A gente sempre Sim. escuta isso, mas nesse caso desse professor, que já era um senhor até, cabelo branquinho e tudo, e eu lembro que ele dava aula em vários cantos, ele tinha uma história muito grande como professor, Legal. e mesmo estando já assim, sei lá, talvez mais de 20 anos dando aula, 30 anos, não sei quanto tempo, o brilho que ele passava pra gente, o amor que ele tinha, e a disciplina que ele tinha de nos corrigir, mesmo sendo muito duro, foi o que eu disse, mas encontrei quem eu quero ser profissionalmente. E eu acredito que hoje em dia eu consigo ser o que eu queria ser naquela E ele época. era professor de quê? De De matemática? matemática. É uma disciplina que a gente chama de cálculo. Na faculdade, a gente. Na matemática, Diego, a gente não tem muita coisa assim, tipo, geometria, Sim, álgebra, que a certo. gente vê no ensino médio. A gente começa a estudar umas coisas um pouco mais profundas. E ele é um professor de cálculo. Era a Entendi. primeira disciplina. Foi o meu primeiro contato, e foi assim um contato que eu disse, meu irmão, dali eu decidi, eu vou fazer matemática para sempre enquanto Deus permitir, né? Os planos Legal. de Deus são maiores que os nossos, então poderia ser que ele me tirasse, mas até o momento eu tô lá e tô bem. Aí isso já tem quanto tempo de professor, de profissão de... Cara, posso dizer, 18 anos desse primeiro contato, porque assim, nesse primeiro contato, Não, eu digo profissionalmente. Tu começou, com primeiro 19 colégio, anos, sei lá. não, o primeiro contato foi assim, eu era um aluno que já vinha bom na matemática, Certo. então já tinha amigos meus que eram professores, e aí, né, aí aconteceu. O que acontece sempre? Cara, eu tô ruim em matemática. Tem alguém pra me indicar? Aí meus amigos, não, tem um colega meu, o Hudson. Então eu comecei a dar aula. Eu lembro muito bem, Particular, né? particular. Lembro muito bem das minhas primeiras aulas particulares. E aí meus primeiros movimentos como professor foi esse. E foi um movimento muito interessante que hoje em dia eu digo, cara, como foi legal. Porque assim, aula particular, como é que funcionava comigo? O aluno me ligava, eu quero ter aula de matemática, só que ele não falava disciplina de nada. Eu quero só ter aula. Só... Então eu chegava lá, qualquer coisa ele poderia me perguntar. Então eu teria que estar preparado para qualquer coisa. Certo. Então meu desenvolvimento, assim, intelectual, ele foi muito grande nos primeiros anos, porque eu tinha que estar 100% preparado para Preparado. tudo. Então assim, não é que eu sei tudo, mas eu tenho que preparar. Não, isso aqui, posso que eu não saiba cada detalhe, mas eu sei entrar nessa disciplina e sei desenrolar. Entendi. Então os primeiros anos foram esses, particular, depois foi migrando para cursinhos, concursos, e eu comecei a ser professor mais assim conhecido na época, né? Comecei professor de grandes turmas, né? De cursinho, de concurso, até porque eu era muito jovem, muito dinâmico na época. E ele, posteriormente, que eu fui mudando meu tipo de público, né? Mas o primeiro contato foi esse, sendo uma professora de aula particular e cursinhos e concursos. Assim, pelo menos os primeiros 4 anos de profissão, 5 anos, foi nessa pegada, por enquanto, Uhum. que eu não tinha a minha formação. Porque, entenda, eu entrei com 19. Certo. Você não entra com diploma. Claro. Então, para eu poder entrar num concurso, em alguns cantos, eu tinha que ter meu diploma na mão. Sim. Enquanto eu não tinha o diploma, eu poderia ter acesso a cursinhos, concursos, que eles não pedem uma formação acadêmica, né? Não exigem. Eu já ia te perguntar como é que foi para conseguir entrar, né? Porque não é só fazer, não é só ter o Não, diploma também, ainda não, tem não. isso, né? Tem, assim, eu fui muito assim, Deus foi muito maravilhoso porque foi me colocando pessoas que foram me ajudando a entrar nos cantos. Certo. Que ele falava Legal, assim, legal. não, chame o Uts que eu conheço. Sim. Então, aquele negócio dos amigos serem nossas pontes, né? Então, assim, eles são elos que a gente chega até lá. Então, assim, sempre digo, eu nunca coloquei um currículo em canto nenhum. Sempre foram amigos que disseram assim, não, ele aqui é meu amigo, ele sabe, pode colocar ele. Então, os caras já estavam na frente, já estavam naquele local, eles me chamavam. E eu ia entrando em grandes colégios, em grandes concursos, em Legal. grandes cursinhos.
E eu muito jovem, e assim, e eu amava como até hoje eu amo, né? Eu volto a dizer, aquele professor, o brilho que ele tinha pela disciplina, porque ele dá Fez aula, muita diferença, né? muita diferença. Até hoje, eu digo assim, quando eu falo de quem foi o cara, foi ele. E tu já Entendeu? teve a oportunidade de conversar com ele depois de. Nunca, cara. Eu acho que eu tentei encontrar. Ele- Na época eu Mas ele tinha. é vivo ainda, né? Eu não. Cara, não. Não tem contato de jeito Cara, eu nenhum. lembro que quando eu tinha Orkut, na época, eu novo, né? Eu lembro que eu tinha. Cheiro de mofo. Eu lembro que eu tinha um contato dele, a gente trocava uma palavra ou outra. Certo. Mas, realmente, pela idade dele, eu não sei como é que ele tá, né? Ele tinha um senhor. Sim. Espero que ele esteja vivo, mas assim, mas ele não sabe. Ele não sabe. Isso eu digo assim, as pessoas, Diego, às vezes, você, eu, tocamos pessoas que nunca mais vamos ver. Sim, claro. Mas sabe, elas vão lembrar de sempre pra gente. Digo isso por quê? Porque eu tive uma oportunidade, como professor, de uma aluna falar assim, cara, graças a você, você mudou a minha história na matemática. Você me fez Hum, aprender uma coisa que eu nunca aprendi. E essa coisa me levou a outro canto. Então, assim, eu toquei naquela situação, naquela aluna, certo. naquela disciplina específica em um determinado ano que eu nem lembro. Porque pra mim é tão natural dar aula, porque eu não fiz uma aula para ela. Eu fiz uma Mas aula para a é o turma. que aconteceu você com o professor lá. Isso. Que você acabou replicando. Exato, por isso que por isso que eu falo assim, a questão do testemunho, né, a questão de como a gente se comporta, ele não é uma forma, é a forma. Certo, Porque quando você tem um bom testemunho no que você faz, ele como professor tinha um bom testemunho. certo. Ele era um bom professor, então assim, meu irmão, através dele, quem sabe eu e vários outros que queriam ser Exatamente. professor, porque muitos ali, talvez eles estão ali para fazer um curso superior, Sim. guarda o diploma aqui e trabalha de outra coisa, desiste, faz outra, enfim, faz outra coisa. Por exemplo, poderia ter desistido e virado músico, por exemplo, Sim. né? Mas não foi o caso, né? Mas assim, e é mais ou menos a minha história. Então até hoje dou Ah, aula, legal. né? Dou aula de matemática, né? E hoje em E, dia, eu tô numa rede pública, né? Dando aula. Outro público, não é cursinho, não é concursos, né? Não é aula particular. E assim, eu como profissional digo pra você, diga assim, eu tô muito satisfeito, sabe? Assim, eu legal. tô muito realizado. E essa realização não é porque o ambiente é perfeito, não é Sim, porque tudo é 100%, é porque de tudo que existe, de positivo no ambiente, negativo aos meus olhos, fazendo aqui um equilíbrio das coisas, pra mim tá ótimo. certo. E assim, graças a Deus, cada dia que eu tenho um emprego, né, e consigo ser feliz na minha profissão. Legal. E tu nesse período, foi o período que tu casou, ou tu já Sim, tinha sim. casado? Então, Quando começou profissionalmente, tu já era casado ou não? assim, o que acontece? Como eu dou aula desde 19 anos, então assim, fui dando aula particular e tudo, né? E posteriormente, acredito, com 20 e poucos anos, dentro do ambiente de igreja, né? Então a gente vê muito Sim. casamento, muito namoro de aluno com professor. Sim. Não é porque é errado ou certo, porque assim, se eu tô no ambiente, só tem professores, só tem alunos, É. Passa o naturalmente dia inteiro, todo dia. alguém vai se envolver com alguém e pode virar sério e virar um casamento. No Sim. meu caso, como eu sempre tive contato com a igreja, mesmo em momentos que eu estava muito na igreja ou pouco na igreja, então Sim. sempre eu tinha contato ali com meninas da igreja, né? E até um dia que eu, né, encontrei a minha esposa numa igreja nossa, que é a Ibaçu, né, que no tanto Certo. começou como amiga, né? Eu acho que e foi um processo natural, assim, a gente foi sendo amigo e tal, e aí no processo que eu fui crescendo, fui me encontrando profissionalmente, ela também teve presente, né? Até que a Ah, gente legal. namorou, noivou, casou e Então, estamos então até hoje, meio né? que andaram juntos, né? Andamos juntos, então ela já me pegou como sendo um professor. Entendi. Porque desde 9 anos eu dou aula, eu conheci ela com 20 e poucos anos, né? Talvez 24, mais ou menos essa idade, então já tinha 5 anos dando aula. Certo. Não era concursado, não tinha algo certo, no sentido de um local de trabalho, mas sempre trabalhei, nunca deixei um mês sem trabalhar. Então, 19 anos, eu dou aula assim, sem, né? Uhum. Sem parar, digamos assim, né? Ah, legal. E a questão da. Agora vamos voltar aqui pra música pra gente fazer uma Sim, junção agora. sim, E a questão da música, do teu empenho com a música depois que tu começou a profissão mesmo. Depois que, porque aí a gente sabe que professor. Eu não sou professor, nunca quis ser, hum, e também dei muito trabalho para os professores. não, Mas a gente sabe que professor não trabalha só no não, local do não, não, trabalho, não, 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 não é só não. dentro da sala de aula. Então, como é que tu fazia para conciliar assim, teus estudos da guitarra, da música, É, com a escola, com a Pronto. matemática? Então a questão assim, é a questão das prioridades, né? Então assim, teve momentos da minha vida que tive prioridade, logicamente, para minha estrutura profissional, não tinha como eu levar, não tem como ser um professor bom
se não tem conteúdo. Não existe esse Sim, claro. saber por saber. A sabedoria, né, o conhecimento, ele não vem assim, poxa, chegou na minha cabeça. Não. Uhum. Às vezes você tem ali um estralo, alguma coisa que você vê algo, mas você tem um material para você. Então teve momentos, Diego, eu acho que eu posso até datar mais ou menos isso. Tipo assim, quando eu comecei a dar aula e comecei a faculdade mesmo, Certo. que era algo sério, assim, vocês que já tiveram oportunidade de entrar na faculdade, é algo, assim, para quem quer levar a sério, realmente é muito pesado. Então, assim, nos primeiros 4, 5 anos de faculdade, na verdade, eu digo 4, 5 anos, na verdade até mais, Sim. porque eu tenho graduação, tenho mestrado, então assim, todo período que eu estava ali imerso ao estudo, então, estudo, Certo. estudo, 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 e o instrumento sempre teve do lado. Tá. Então, teve momentos que ele ocupou um pequeno espaço, um espaço maior, nunca foi desocupado. Tá. Mas também assim, inicialmente, nesse momento que eu estava ali lapidando a minha estrutura profissional, claro, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer da vida, onde é que eu tenho que chegar para profissionalmente sentir assim, poxa, eu estou bem, né? Então, até isso acontecer, digamos assim, meus 10 primeiros anos, porque eu digo assim, que não é do dia para noite que a gente consegue conquistar as coisas. Então, Sim. eu digo que dos meus 19, 20 até meus 30 anos, eu construí tudo profissionalmente para eu conseguir ter um pouco mais de estabilidade. E aí, Certo. depois dos meus 30 anos, isso nesses intervalos, férias, quem sabe, um período um pouco mais tranquilo, eu estudava um pouco mais de música, né? Sim. Depois dos meus 30, que foi realmente que eu comecei a ter um pouco mais de instrumentos. Quem me conhece sabe, gosta de instrumentos, tem alguns instrumentos. Comecei a estudar mais em casa, porque com esses 10 anos a gente vai crescendo profissionalmente, vai aprendendo a se organizar. Com a organização, vou tendo mais tempo de lazer. Uma coisa que eu aprendi, sabe, Diego, desde os 9 anos, quando comecei a dar aula, eu dava aula, cheguei a dar aula talvez 18 horas por dia, eu comecei a Caramba. entender que nem tudo realmente é dinheiro. Na verdade, o Sim. que custa mais da gente não é o dinheiro, é o tempo. Claro. Então, eu comecei esses 10 anos me planejar, não, cara, eu tenho que ter uma vida que eu consiga não ter apego ao dinheiro como minha fonte consumidora do meu tempo, mas eu tenho tempo para lazer. Então, eu prezo muito hoje em dia tempo com as coisas que eu faço, que me Certo. dão prazer, com amigos, relacionamento, com a igreja. Então, acredito, eu consegui ter um equilíbrio nesse sentido, Sim. né? Sim. E aí, consequentemente, eu consigo hoje em dia, por exemplo, de manhã mesmo, hoje eu parei ali 1 hora do meu tempo, eu fui estudar uma música que eu gosto, né? Então hoje em dia meu estudo de música é pegar repertório, pegar uma música que eu gosto. Certo. Fora às vezes quando a gente tá escalado pra No fazer louvor. serviço na igreja, né? A gente pega a música da igreja, então eu consigo. Mas por trás disso, por trás desse tempo, né? Existe muita disciplina. Até é interessante, porque quando você vê minhas redes sociais, você não vê muita coisa relacionada a fotos eu dando aula. Ao Dando profissional, ao ao profissional, né? profissional. E até não sabem o que eu faço, né? Como vem lá muita coisa com música, vem muita coisa de jiu-jitsu, vem Sim. muitas coisas, várias coisas que eu faço, assim, que, né, são minhas coisas terapêuticas, É pessoal, né? pessoal, né? E minha rede social tem poucas fotos, assim, não tem muito movimento, assim. Às vezes o pessoal pensa que eu sou, né, surfista, às vezes pensa que eu sou músico, às vezes pensa que eu sou até tatuador, porque tá tatuagem, então, pensam de tudo, só não acertam onde é que eu sou, entendeu? Agora deixa eu te perguntar, a música é matemática? Música é muito. E, Na verdade, sim, tudo, Diego, é disciplina. Antes de tudo é disciplina. Então, assim, com a disciplina, aquele negócio, a disciplina vira o hábito, né? certo. Assim, e depois vira natural. Então, o hábito é uma coisa natural. Então, assim, pra mim, Diego, incrível que pareça, isso eu não falo porque você está perguntando pra mim, mas é pra todo Sim, mundo que sim. pergunta. Cara, é natural estudar. Não estudar me deixa eu chateado. É natural, hoje em dia, eu pegar um instrumento, nem que seja uma vez por semana, botar aqui num colo e estudar. É natural. É natural eu vir para a igreja. É natural eu ir para fazer um esporte. É natural estar com meus amigos. Então, por quê? Se tornou um hábito. Certo. Então, assim, e aí eu digo assim, meu dia, os amigos mais próximos dizem, cara, teu dia tem 48 horas. Teu dia eu me canso de ver. Porque às vezes tem dia assim, meu irmão, 5 da manhã, né? Nosso amigo Marcelo fala muitas vezes isso de mim, mas eu canso. Porque eu abro teu Instagram, vejo lá. 5 da manhã, eu tô não sei aonde. 6 da manhã, eu tô não sei aonde. Mas por quê, cara? Eu amo a vida. Entendeu? Eu digo assim, Massa. a vida é um presente que Deus nos deu. Então nós temos uma vida aqui, que começa aqui, termina na eternidade, termina, né, no sentido de falar de Sim. o natural Nesse aqui, plano aqui, né? nesse plano. Então, cara, a gente tem um presente maravilhoso. Deus nos deu 24 horas para viver uma coisa maravilhosa que é essa vida aqui.
se relacionar com amigos, esportes, né? Várias coisas, assim, cara, que, sim, nos deixam felizes, né? E Sim, eu sim. vejo como presente de Deus. Às vezes que eu tô. Você não tocou nesse assunto ainda, mas às vezes que eu tô no mar, né? Certo. Eu disse, cara, como Deus é grandioso. E a gente realmente não é nada sem Deus, né? Então Sim. sempre eu trago essa questão do Deus em tudo, né? No sentido de, cara, como Deus nos presenteia com tudo isso, né? E é isso, assim, Diego, mas minha questão da música, eu consigo hoje em dia estar junto com o meu profissional. E a questão é disciplina e a questão é organização. Então, consegue fazer Certo. tudo? Consegue, como você falou. Professor não é só em sala de aula, e realmente não é. Eu digo que sala de aula é a menor parte do nosso trabalho. Sim. Porque se você conhecer o dia a dia de um professor, né? Talvez você tenha uma irmã, se eu não me engano, que é professora, e talvez você passasse uma semana com ela, você ia ver que ela estava lá no quarto dela, talvez preocupada com o plano de aula, Sim. preocupada com a correção de prova. Então, nós, como professores, só tem que entender que a sala de aula, ela é só assim, é o resultado que eu fiz Sim. antes. Então, por isso é importante a disciplina e a organização, porque às vezes o pessoal vê eu em algum canto, até quando você trabalha, Essa desculpa te interromper certo? aqui, mas é porque é o seguinte, o que é que eu vejo? É como para você ver como a música vai de Sim, encontro com isso que você tá falando, porque tipo, quando a gente vai tocar, a gente toca no máximo que 1 hora. sim, Assim, sim. eu tô falando por não ser Profissional, profissionalmente, é. assim, na igreja, por exemplo. E a gente estuda a vida inteira A para vida isso, inteira. E entendeu? assim, São mais horas estudando, mais horas em casa do que cara, sabe, no próprio Diego, palco, né? No como a próprio. gente vê hoje em dia a rede social, a gente vê muito aquelas páginas de autoajuda, páginas que te Sim, impulsionam pra cima, e às vezes vê essas entrevistas, assim, desses corredores ou nadadores, caras de Olimpíada, né? Caras que ali vão fazer uma competição, talvez um corredor que tem segundos. sim. E aí, quando você vê a vida desses caras, às vezes são anos se preparando para uma Olimpíada que acontece de 4 em 4 4 anos. anos para ele correr ali alguns segundos. É. Então, daí você vê, cara, como a disciplina ela é importante para tudo, O, né? o pré, né? O pré, então assim, como Preparo. tudo o que vem, esse resultado que a gente entrega aqui é um resultado de algum momento, algum tempo que você pegou e estruturou para aquilo. Às vezes eu vou dar aula, né, voltando à matemática, cara, tu sabe muito matemática, mas o que eu faço não é segredo. Eu só peguei, me disciplinei durante algum tempo, durante algumas horas, e não foi fácil, mas eu cheguei lá. Então, os meus alunos, ou qualquer pessoa, consegue chegar lá naturalmente, né? Nem todo mundo gosta daquele assunto, mas Sim, para quem gosta, consegue chegar lá. Como um bom músico. Se a gente quisesse viver de música, seria duro? Seria. sim. Mas a gente poderia conseguir, porque eu acredito que nenhum músico, ou talvez uma pequena parte, tenha uma vida um pouco melhor, mas a maioria dos músicos, né, voltando à música, isso que eu conheço alguns que fizeram, Sim. fizeram e fazem música e dão certo. Eu conheço caras de Fortaleza e conheci começando do zero, que assim não tinha nada, mas tinham que muita vontade de chegar lá e conseguiram, meu E irmão. outra coisa, a partir do momento que o cara decidiu ser profissional nisso, ele não tem outra escolha, Não, ele vai se aprofundar nisso até. não é, e assim, aquele negócio sempre fala, cara, é fazer até dar certo. Porque assim, quando a gente vê hoje o resultado da minha vida, por exemplo, isso tem um bom emprego, né? Mas quantas vezes eu não tive um bom emprego? Sim. Quantas vezes eu tentei fazer aquilo e não consegui? E eu digo assim, cara, Deus, ele me ajuda a me manter em pé. Uhum. Só baixa assim, Deus, mantém em pé, se for da tua vontade que eu passe, né? Sim. E assim, e deu certo. E depois a gente entende os porquês dos não, né? Certo. Cara, não consegui passar aquilo, mas passei naquilo outro. Tem um porquê. E um porquê que às vezes a gente, pela fé, só aceita. E é isso, Sim, sim. entendeu? E é isso. Então, assim, eu sou muito realizado, Diego. Não sou frustrado por nunca ter sido músico. Assim, pra mim, o meu universo é, se eu tocar, ninguém tá me vendo ali. Não tem Sim. uma plateia, não tem ninguém dizendo, o grande músico do ano é o Hudson. E pra mim isso aí, cara, não me deixaria mais feliz. Graças a Deus, Deus tirou da minha vida muito questão do. Que a gente tem muito, né? O ego, né? Sim. Eu tenho que, cara, eu tenho que ser valorizado. O dia que tem que curtir a minha publicação, se eu posto um vídeo, né? Tocando E na ainda mais hoje internet. com as redes sociais, aí Se é eu que tá. posto um vídeo, tem que ter 1000 pessoas curtindo meu vídeo, interações. Eu falo bem sincero, assim, eu nunca tive isso, porque quando a gente volta à nossa conversa, a minha vontade de tocar sempre foi uma vontade de tocar pra igreja, né? Assim, a gente usava esse termo, né? Pra Uhum. Deus, pra Sim. igreja, pra adoração. E isso foi a minha semente, assim. Então,
graças a Deus, sempre peço isso, que Deus nunca deixe no meu coração frutificar essa questão do eu Sim. toco pra mim mostrar, eu toco pra poder ser grandioso, né? Lógico, a gente como profissional que for, lógico que é legal você receber assim, Claro. poxa, cara, você tocou bem, né? Você, mas isso Feedback sempre é bom, né? é mais Até mesmo pra você saber como é que você tá, né? isso, mas assim, cara, eu gosto muito, digo assim, cara, eu sou muito feliz com o tanto que eu toco. Ah, mas é muito pouco, mas eu sou feliz, entendeu? Sim. Não importa, né? Eu sou feliz na questão profissional também. Então, assim, eu sempre digo assim, cara, Cristo, Deus, cara, que divertido é viver, viu? Então, sempre trago com muita diversão, com muita suavidade. E, Legal. e isso foi uma virada de chave, Diego, em tudo na minha vida. Eu disse, cara, vamos tirar um momento de tensão e virar diversão. Por que que aquilo te provoca tensão, sentido de negativa? Assim, cara, isso me faz muito mal, por que continuar fazendo? Entendeu? Sim, sim. Mas quando a gente tem um foco, como eu tive com música, com a matemática, por exemplo, eu sei que esse movimento, né? Como um passagem do deserto. Deserto não é moradia, é passagem, né? Sim. A gente sabe isso biblicamente. Então, eu tive passagens de tormento, tipo assim, cara, não, música é muito cara, não vou fazer isso. Dói muito, hein? A gente começa a aprender a tocar instrumento, quem tá aprendendo, né? Cara, dói muito fazer um Fá maior, né? Fazer uma pestana. Mas quando você faz assim, meu irmão, eu consegui. Aí foi. E aí vai. Então você vai, ó, vai, né? Igual matemática também pra mim, quando eu faço um cálculo muito grande, eu amo fazer cálculos, né? Às vezes são 3, 4, 5 folhas, né, de cálculo. E ela dá aquela resposta, Meu Deus. deu 1 ou 0, né? Que sempre a resposta é essa. Deu 1 ou 0. Eu vejo que está correto, eu disse, cara, que felicidade em ter acertado isso. Então, Deus me coloca no meu coração muita alegria de realizações, assim. São realizações que ninguém tá vendo, só eu e Deus tá vendo. Esse cara, que legal, que legal. Então, assim, eu sou muito feliz com a música que eu faço, né, do jeito que eu Sim, faço, mas que sim. não tem uma grande significância mundial, ou alguém veja isso e se espelhe como um grande músico, Certo. o grande astro da música, mas não importa, entendeu? Assim, eu importo que, de uma forma, Deus, de uma forma, fala comigo através aquele momento simples, às vezes Sim. eu no quarto, né? Como também na matemática e tudo mais, né? E é isso, que chama matemática e música. Certo. Aí tu falou sobre as tatuagens. Agora eu vou para as Sim, tatuagens. a Eu costumo, eu polêmica, a costumo, eu tatuagem. costumo brincar porque as tatuagens dele, a maioria são animais. Isso. Aí eu costumo brincar dizendo que é a Arca de Noé que tá passando. É, Mas aí a minha pergunta profissionalmente, como é que tu lidar com a questão das tatuagens? Se tem algum, como eu posso dizer, essas pessoas, restrição, esses né? trans, as pessoas chegam pra É. ti, se alguém superior a você já falou, Não, já... Diego, sendo bem E se sincero. tu vai pra aula, tipo, Não, normal, sendo tranquilo, bem não tem que sincero, assim, esconder. sendo bem sincero, tatuagem me acompanha também há muitos anos. Quando é que começou a tatuagem na minha vida? Eu, há 15 anos atrás, perdi a minha mãe, né? Então, a primeira Certo. tatuagem bem simbólica, né? Com o nome da minha mãe, com algumas frases e tudo mais. E aí, isso já, no caso, minha mãe faleceu, já dava minha aula, então Sim, já sim. existia. E as tatuagens iniciais minhas foram nas pernas. Então, assim, são tatuagens que eu botava. Eu não trabalho de bermuda, né? Trabalho de calça, então Certo. ninguém nem sabia. Pá, 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 pá. Depois eu comecei a fazer tatuagem nos braços, né? Ficou mais visível. Apesar que quando eu vou pra alguma reunião mais formal, né? Aí cobre, Ou eu né? vou no banco pedir dinheiro, aí eu boto logo aqui as mangas longas, fico todo intelectual, né? O modo intelectual. Mas assim, nunca fui profissionalmente, ou até mesmo dentro da igreja, né? Certo. Recriminado. Lógico, sempre tem um comentário ou outro, mas ele é um comentário muito assim, fala muito mais do preconceito da pessoa Sim. do que a realidade que ele pode É, trazer. por exemplo, a minha mãe, quem fizer tatuagem, tá usando drogas. Pois Quer é, dizer, a minha mãe sempre foi assim, começou a usar brinco, começou a usar tatuagem. O homem, tô falando do homem, sim, né? Da sim. mulher não. Não, o menino tá usando, meu Deus do É. céu, meu filho foi pro mundo das drogas. Mas porque é cultural, porque assim, por exemplo, eu já tive cabelo longo, hoje eu mal tenho cabelo, né? Mas já tive cabelo longo, já tive brinco e tal, mas foram fases. E tatuagem não, eu sempre gostei pela arte, tendo muito cuidado com o significado, Pronto, né? mas todas as tatuagens têm não o significado dela própria, mas pra você. Todas Não, elas têm um pra mim, significado. não, nem toda tatuagem tem um significado. Assim, essa tatuagem significa, sei lá, eu fiz um leão porque é o leão de Judá, Certo. né? Eu fiz uma ovelhinha porque a ovelhinha é como, né? Cristo é a ovelha e o leão, né? Sim. Então eu talvez pense dessa forma, mas não necessariamente é por conta disso. Eu faço porque eu gosto, simples assim, eu gosto Certo. daquele desenho, eu gosto
eu não sei o porquê. Eu acho que tu tem uma invejinha de Noé, viu? Pode ter sido, né? Mas até lá, até o resto da minha vida, quem sabe eu chego a ter mais animais. Mas assim, eu sempre gostei de animais. Eu acho que talvez o preconceito seja mais social. Certo. Talvez ali a sua mãe não goste. Mas não é porque ela tá errada, não. É Sim. porque, quem sabe, como ela cresceu, Sim. como ela se formou, quem sabe o que ela escutou e E reproduz. querendo ou não, no período deles, na época deles, quando eles eram jovens, querendo ou não, quem usava era mais esse tipo Isso, de então assim, pessoas. hoje em dia a tatuagem acaba sendo muito, quem sabe até um artigo de luxo, porque hoje tatuagem Sim, não caríssimo. é caríssimo, então assim, Só o braço desse menino aqui deve valer um Fiat Uno, então entendeu? assim, Vai arrancar o braço dele e trocar por um Fiat Uno. vender pros orientais, né, que gostam de comprar tatuagem, então Inclusive, assim, eu tava vendo um aqui, 17,5, viu? o que acontece, então assim, eu acredito que um preconceito de tatuagem, ela é muito mais voltada a um social, então assim, uma senhora, um senhor, e como você falou, com o tempo, e eu não entendo tanto tatuagem, da história da tatuagem, mas a gente Sim. sabe que com o tempo, essa tatuagem remetiam muito tem relatos, né, que significava algum tipo de, posso dizer assim, Maori, né, então tem a sociedade Maori, tatuagem significa isso para eles, né, então tem clãs ou sociedades Sim, ou sim. situações sociais. Aquela tatuagem significa alguma coisa. Talvez, assim, como a gente sabe, né? Um palhaço tem um Pra significado, identificar, né? Para as pessoas se criminal, identificarem. né? Aí você bota uma estrela, talvez em algum canto, um borboleta em algum canto. Eu não sei muito bem, mas eu tento pesquisar algo que não tenha um Certo. significado ligado a uma relação que eu não queira ser colocado, né? Mas assim, até o momento, eu nunca tive um problema com isso. Agora a minha pergunta, as tatuagens são só nos membros De braço e perna, de perna? braço e perna, somente, assim, não, No peito, rapaz, nada, não. dizem que a minha esposa e eu também, que assim, eu não gosto muito de tatuagem em mãos, em pescoço, que é muito, olha a contradição, é muito de malandro, quero tatuagem, aí tatuagem no dedo é de malandro, pois é, pode fazer tudo, ao menos nos É dedos. porque o dele é o seguinte, É. ó, até aqui assim ainda é de cidadão, daqui pra lá Daqui pra cá já não é mais... é o limite, né? Tipo, quase a faixa aqui, daqui pra cima, E tudo até, é aqui, cidadão. até onde uma blusa de manga longa Não, pega. assim, é até onde a roupa cobre. Pronto. Roupa cobriu, tá bom. Mas usa Roupa, luva, a usa roupa luva. não cobriu, é malandro, entendeu? Pé, dedo. Mas assim, é como eu digo, eu me divirto fazendo, acho legal, entendeu? E assim, Vai fazer mais? possivelmente, mas assim, é o que eu digo. A gente tem que ter respeito. Se, por exemplo, se eu digo um modo, alguém que, se minha mãe que não tá em vida mais, né? Falar assim, Hudson, eu não faço porque eu não gosto, eu ia honrar. Sim. É questão de honra. Eu acho que até eu tenho isso, sabe, guardado. Sim, eu tenho um desejo de fazer. Uhum. Não sei se farei, mas assim, eu ainda fico me segurando devido a isso. A minha irmã, ela já fez e a minha mãe passou tipo uma semana sem Pois falar com ela. é a questão de honra mesmo, assim. Eu acho que essa questão de honra é muito. Na verdade, assim, não é que seja muito, ela é essencial. A gente tem que com honrar certeza. as pessoas. Então, assim, se alguém chegasse pra mim e falasse, Hudson, por honra a mim, você não faria isso? Eu não faria. Porque assim. Eu acho que é o meu caso aí. Porque assim, eu não vejo. E assim, eu nunca tive eu nunca fui um jovem rebelde a esse ponto, Sim. tipo assim, eu vou fazer porque eu sou dono da minha vida. Na minha vida é Cristo, se quiser me acabar comigo, acaba comigo agora. Então, assim, eu sei que se eu desonrar, existe um preço a ser pago. Claro. Então, assim, isso porque eu creio que está escrito na Bíblia. Então, assim, a questão da desonra, eu não vou desonrar. Mas, assim, eu acredito que mesmo a mãe em vida, ela não teria um problema nessa relação de tatuagem. Porque, assim, se a gente vê a minha construção, dentre acertos e erros, eu tenho uma construção que eu consegui ter um profissionalismo, né? Eu Então, tenho minhas coisinhas. hoje seria, vamos colocar assim, a sua mãe estaria orgulhosa. Sim, ela teria orgulhosa pela pessoa que eu me tornei e não pela questão visual. O Sim, cara tem claro. uma tatuagem, pelo amor de Deus, Não pelo né? que faz, mas por quem é. Agora sim, se eu fosse um malandro com tatuagem, aí pesaria mais, né? Malandro, e tem tatuagem, né? Mas Sim. como assim, um cara, pô, o cara trabalha, o cara, né, tem as coisinhas dele e tal, tem a tatuagem, então eu nunca sofri nenhum problema com nenhum amigo, nunca chegou assim. Nem na igreja, nem no trabalho. Não, nem na igreja no trabalho. Eu acho que nossos pastores, nossos amigos da igreja, né? A galera assim nunca. Lógico, tem uma brincadeira ou outra, mas é algo muito mais de brincadeira do que algo sério. Tipo, não ande comigo ser tatuado, assim. Então eu nunca sofri isso. E se existiu isso e eu não sei, né? Eu não sei, né?
Assim, se alguém falou pelas costas alguma coisa, eu não vou saber. Mas pelo menos os meus grandes amigos, né? Os meus melhores, são poucos, né? A gente tem poucos amigos mesmo na vida, né? E essas pessoas que me acompanham durante toda a minha vida nunca pararam pra dizer, não, cara, se fosse tu, tirar essa tatuagem tudinha, não tive problema. Nunca tive nem sala de aula profissionalmente, até porque no ambiente que eu dou, que eu trabalho, que eu dou aula, né? Então tatuagem é uma coisa normal, né? Hoje em dia Ah, então tu não precisa cobrir pra não, dar não, não, aula. não tem problema. Quem sabe em outras esferas. Eu não sei se é questão de exército, a questão Certo. juízes ou policiais, eu não sei, mas na minha área não existe nenhum problema em relação a isso, entendeu? Entendi. Legal, bacana. Agora a gente vai jogar mais um pouco pro lado da gente falar mais da igreja em si, Certo, certo. do que a gente, do que eu conheço você, do que você faz na igreja. Sim, sim. Como é que foi como é que eu posso dizer? Como é que começou como é que tu recebeu esse chamado para se tornar um líder? Para quem não sabe, ele é o líder do Ministério de Louvor da Batistaga Parquelândia. E aí a gente vai começar a falar sobre isso. Como foi isso? Como foi que tu recebeu esse convite? Por que que tu acha que recebeu esse convite? E tá quanto tempo já isso aí durando? Já tem alguns Então, anos, né? tem. Um bocadinho, né? Na verdade, assim, Diego, eu acho que essa questão de liderança ela tá muito mais relacionada a liderar pelo exemplo, né? Como a gente vê Cristo na Bíblia, né? Então, assim, na verdade, desde que eu comecei a tocar, né? Sempre foi aquele cara assim, que eu não tocando, já estava lá auxiliando. E Certo, eu acho que isso aí é fundamental para um líder, porque líder não é chefe. Líder é claro. o cara que é o primeiro exemplo, é ele. Então, diferente talvez de algumas pessoas possam pensar, mas na minha visão, o cara que é líder é o cara que mais faz. Uhum. Então, um grande líder é o primeiro que chega e o último que sai. Ele tem que ser a liderança por exemplo. Como foi, digamos, o caso lá do professor que eu comentei, Uhum. né? Para mim, ele é um grande líder da sala de aula. Ele era um exemplo, né? Como um professor. Pode ser que em outras áreas ele não fosse, mas naquilo ali, ele é um exemplo. Então, assim, eu acredito que não houve assim, ah, como algumas pessoas às vezes querem uma titulação. Poxa, eu sou líder aqui, eu que mando nessa parada, né? O meu orgulho vai lá em cima, né? Mais eu, mais eu, mais eu. Então, assim, Até porque louvor dentro de igreja é algo que é muito visto, né? sim, A pessoa se torna popular dentro da igreja, é, porque há um lugar de destaque. Ali, sim. você tá lá em cima. É tão quanto pastoral, né? É Sim. lado a lado, Então, entendeu? então, tipo assim, quem é que não entra na igreja que não quer participar do louvor? Acho Pois que é. de 100% da igreja, acho que 80% da E igreja, é perigoso. 70% quer ser da parte do É. louvor. E é perigoso, porque até as pessoas pensam assim, algumas pessoas, ah, eu quero ser do louvor, eu canto. Canta pra quem, né? No banheiro, né? E No aí, banheiro eu canto que é uma canto que é beleza. uma beleza. Minha mãe, meu pai, os bichinhos fizeram ele acreditar que ele era bom, e Foi. às vezes não é. Só que assim, essa questão de liderança, Diego, assim, o que acontece? Na minha história com a música, que iniciou na igreja e continua, né, estando presente na igreja, então assim, as lideranças que tiveram na nossa igreja, né? Sempre eu estive na liderança com eles. Qual o sentido? Auxiliando, Certo. sempre servindo. Então, a gente tem vários nomes que passaram por aqui. E os nomes que passaram por aqui, eu fui lá como aquele cara. Não, cara, deixa eu te Sim, ajudar. sim. Deixa eu te ajudar. Mas não te ajudar porque eu queria algo. Até porque assim, eu nunca tive grandes escalas. Ah, eu vou ajudar porque eu quero tocar todo domingo noite. Eu quero tocar Sim. toda hora. Pelo contrário, você me conhece, eu nem gosto muito de ficar direto tocando e tal. Até porque assim, meu prazer, sendo bem sincero, é ver o negócio funcionando. Então, Certo. funcionou, pra mim tá melhor do que eu ficar tocando. Então, Certo. assim, meu coração, ele é um coração muito, e espero que seja conservado dessa forma e que Deus, se for transformar, seja, né, da vontade dele, mas é servir. Então, assim, esse nome líder é um nome que pra mim não faz diferença no sentido assim, ah, agora eu A vou partir de hoje você não vai mudar, ser mais líder, não eu faz. vou mudar a forma que eu vejo as coisas. Lógico, como líder tem que ter mais cuidado, mais responsabilidade, porque as pessoas estão nos olhando. Sim, Então, assim, claro. se eu me desvio para alguma coisa, as pessoas vão dizer, ó, né? Então também é um temor muito grande, eu tenho muito temor com isso, né? E muito cuidado. Mas assim, a liderança foi surgindo naturalmente. Qual sentido? Sempre estive presente com as pessoas que estavam, essa pequena cúpula, né? Assim, Certo. entre aspas, que tá ali. Ah, vamos ter um ensaio hoje. Então tava lá, o líder tava lá, eu lá arrumando o estúdio. Vamos ter alguma coisa hoje. Estávamos lá fazendo alguma coisa. Vamos ter o aniversário da igreja. Estávamos lá
fazendo alguma coisa, Certo. né? Então, assim, com o tempo e nesses últimos anos, né, eu fui ganhando mais, digamos assim, mais liderança, até o ponto, né, que Certo. me chamam de líder, né, assim, Agora tu já foi líder em outro lugar, em outra igreja, ou esse tá sendo teu primeiro contato como Não, líder? cara, na verdade, assim, eu tive um tempo, nesses 15 anos que eu estou na Ágape, eu tive um tempo, dois períodos que eu não estava na Ágape, né? Por inúmeras razões, não nada Certo, relacionado à discordância com a igreja. certo, Era mais questão, quem sabe, de localidade, certo. de aproximação com a igreja mais perto da minha casa, e Sim, tarará, tarará, algo desse tipo. sim. E aí, nessas duas igrejas que eu participei rapidamente nelas, também estava ali como uma liderança na igreja. Mas eu acredito porque as pessoas, de certo modo, elas querem estar no louvor e me parece, às vezes, que elas não entenderam que adoração e louvor é um estilo de vida, né? Tipo assim, e ao fato de eu enrolar um cabo ou tocar e tirar várias fotos de mim, isso aqui é servir, os dois. Então Uhum. parece que às vezes, quando tá uma escala de domingo à noite num grande evento da igreja, todo mundo está disponível. Mas em um culto de oração, ninguém está disponível para tocar um violão ou Sim. uma voz. E eu acho que por eu estar nesses dois pontos, tá no 8, tá no 80, então acabava que me colocavam, né, minha responsabilidade, Lutz, vai ter um culto hoje. Tem como tu organizar a equipe? Uts, vai ter não sei o quê. Tem como tu organizar a escala disso aqui? Uts, Certo. tem. Então, e também eu acho, Diego, pela minha questão temperamental, né, de tratar bem as pessoas ou diminuir os Mas conflitos. você tem É, realmente um perfil e aí de eu, líder de liderança, assim. eu acho que essa liderança foi surgindo naturalmente, né? E aí né, acredito que seja Deus. Uma colega minha, pastora, né? Ela sempre me fala isso sobre a questão da liderança colocada por Deus, né? Então, assim, quem sabe é o que Deus quer na minha vida e aceito. É Sim, isso, né? E legal. assim, pela fé eu aceito e sei da complexidade, porque a gente que é cristão, a gente sabe, né? E a gente crê que não é apenas o físico aqui, natural. Claro. Existe todo um sobrenatural, todo algo que Sim. nos cansa de assim, de eu te falar que semana passada a gente estava tendo um congresso aqui, cara, fisicamente eu tava com força assim, alguma coisa em cima de mim, assim, Sim. de opressão, assim, meu irmão, que coisa pesada, entendeu? Assim, porque a gente sabe que existe isso, né? As pessoas, quem sabe E que não no fim das contas, querendo ou não, se ninguém lhe ajudar, você tem que fazer tem que acontecer. fazer. Então, é o que eu te falei, o líder é aquele, o primeiro que entra e o último que sai, entendeu? Tipo assim, inúmeras vezes eu me encontrei só. Sim. Digo só, digo assim, fisicamente. Sim, Tem sim. um A, tem um B, tem um C comigo. Não. Era eu e Deus. Quantas vezes eu não estive no estúdio? Digamos assim, nós temos uma equipe de 40 pessoas aqui, mas eu estava sozinho no estúdio, limpando o estúdio. E por que as outras não vinham? Né? E também assim, eles não são obrigados a fazer. Só Sim, que a sim. nossa mentalidade, inclusive a minha, né, tem que ser sempre lapidada em que, cara, nós somos servos. Se um diz que tudo acabar, a gente vai ter que servir outra coisa aqui. Porque nós Sim. queremos nós cremos, nós queremos, né, que a obra de Deus seja manifesta. Apesar de, né, nós temos Não várias é o serviço que te faz, né? Você faz o serviço pelo que a você. gente conhece pessoas aqui na nossa igreja, né? Como por exemplo o Cristiano, que o cara às vezes ele tá no som, às vezes Sim. ele tá amarrando um cabo, às vezes ele tá lá no sítio, fazendo lá, mexendo em areia. Então é um exemplo que eu tenho positivo de um cara que é servo. Ele vai servir aonde precisa, ele não Isso. serve onde ele quer. Isso. Obviamente, se eu, Hudson, quisesse, eu quero. Lógico que eu queria ficar no canto melhor possível, né? Claro. Assim, Quem no não front, quer, né? né? No front, assim, tipo, poxa, cara, muito bom aqui, né? Tocar guitarra, me mandou uma lista. E manda, eu já trabalhei assim também dentro dessas igrejas. Chegava lá, tá tudo organizado, é massa demais. Só É que, verdade. cara, te falar bem sério, isso aí não é o meu. Isso aí não é o que eu me sinto bem. Eu me sinto bem me desgastando pra fazer. Sim, Então, entendi. assim, até na minha casa, eu me sinto bem pintando uma parede, eu me sinto bem, eu gosto de Eu sou servir. assim também. Eu sou Eu assim. gosto, assim. Então, isso aí eu acho que. Às vezes É, você pode, às vezes as pessoas dizem, por que que não paga, né? Não é nem o sentido de, eu não, tô falando nesse negócio de fazer. sim, Porque tu sim. não paga uma outra pessoa pra fazer, porque faz melhor. Não é isso, é porque a gente tem um desejo, a gente gosta É. de ver aquilo ficando pronto. Eu sou assim também, eu gosto. E a gente fala assim de igreja, Diego, mas o que eu penso muito assim, a questão da liderança, a questão do fazer algo, ela é um fazer da vida. Então, assim, Sim, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, porque assim, a gente, na verdade, tem uma reunião. A gente tem uma claro. reunião aqui. Mas e depois da reunião? E antes dessa reunião? O que você está fazendo aqui, Sim. né? Então, eu acho que é um processo.
é natural meu. É um processo natural que eu acho que foi sendo desenvolvido, Deus ali foi trabalhando, né? Apesar dos pesares, sendo suas misericórdias sobre nossas vidas, né? Porque se Deus não tiver misericórdia, quem somos nós, É. né? E assim, e é isso, assim. Tem momentos tensos, tem momentos mais massa, mais tranquilos, Sim. mas todo dia, cara, é bacana, assim, glória a Deus, assim. E falar assim, não é que eu tenha vergonha ou me intimide com o nome de liderança, mas isso pra mim, assim, ser líder é uma coisa tão O assim, tipo, título, né? o O título, título. o grande líder, ou líder. Pra mim não, cara, É, deixa no bastidor sim, fazendo, sim, sim. porque assim, se alguém quiser esse título, toma um título, entendeu? Porque pra mim esse título não interfere no que eu faço, porque Sim. nunca interferiu, entendeu? Na verdade interfere no sentido assim, de ter mais responsabilidade. Poxa, peraí, que eu tenho que estar aqui mais alinhado e tal. Sim. Mas é isso, assim. E assim, a gente tá chegando ao final, pra gente só não deixar de falar de nada, mas a gente vai falar, vai resumir. Sim. E sobre a questão, agora vamos pros esportes, né? Sim, esportes, E rapidinho pra e falar. sobre a luta, que eu acho que veio primeiro e depois, por Pro surf, último, né? veio o surf. Pronto. Aí só assim, como foi que foi começaram essas paixões e como é que, além de ter começado, né, tipo assim, despertou em ti, Sim, como é que como é que é o teu dia a dia com isso tudo? Porque, ó, vamos lá, vamos recapitular. É professor, isso. primeiro, é casado, Sim, professor, aí vem a música, sim, aí vem a liderança, sim. aí vem o jiu-jitsu E vem o e vem o surf. surf. E pode ser Então, que apareça mais coisas, aí não pode ser que sei. apareçam mais É, coisas, né? E isso tudo, agora eu vou, como o Marcelo falou, em 24 horas é. fica parecendo que tem 48 Que eu horas o acho que dia. acho que a minha oração, assim, Deus me dê mais horas. Eu acho que Deus para a Aí assim, terra e eu tenho mais horas. pra gente não se alongar muito, mas assim, fala um pouco sobre essa questão Resumido, vou da resumir. luta É. e do surf. Cara, interessante, porque assim, o jiu-jitsu apareceu na minha vida há muito tempo. Eu era bem adolescente, quando eu tinha uma academiazinha, eu vi. Eu não tive uma experiência tão positiva, assim. Eu acho que eu. Pensei que tu ia dizer que foi no colégio, Não, brigando na rua. eu não tive uma experiência positiva. Apesar que quando eu era criança, meu irmão eu era meu brigão. Mas não foi por conta disso. Sim, Assim, eu não tive um pai ou uma mãe que sim. pegou o filho que briga muito e botou numa arte Sim, marcial para sim, sim. poder, É, né, lá ter ter disciplina, disciplina, é. dissipar ali. Mas voltando, mesma história. O meu tio, esse mesmo tio, que investiu na música, investiu nos meus primos na luta. Menino. E um desses meus primos, né? O meu primeiro realmente é faixa preta de karatê. Hum, E eu ia assistir os treinos. Mas eu acredito que eu não tinha condições, né? Eu não sei assim, né? Mas eu era muito ingênuo criança condições de tudo de pagar. financeira, né? Então por quê? Tinha um kimono, acho que tinha uma mensalidade. Sim, sim. Mas eu ia assistir, assistia de graça, né? Aí eu ia assistir, ficava aqui assistindo e tal, pô, assistindo aqui. E achava legal. Ele fazia lá as coisas lá, chama de O catar, se eu não me catar, o engano, catar, é. catar. Pá, fazer as coisas lá e tal. Pô, legal. Queria fazer. E eu lembro que perto da minha casa tinha uma academia e tinha jiu-jitsu. Pô, faz jiu-jitsu. Tinha aula experimental. Sim, Fui lá, sim. pá, fiz aula. Mas ficou aquela coisa na minha cabeça, mas acabou que não se desenvolveu. Quando eu passei no concurso que eu fiz agora, há 5, 6 anos atrás, foi quando lá tinha uma colega nossa que além de ser, né, uma técnica lá, que a gente tem os professores, temos os técnicos, além de ser uma técnica, ela também dava chama de extensão. O que é Certo, extensão? Às vezes, por exemplo, tem eu que sou guitarrista, né? certo. Chego lá, eu quero fazer um curso de guitarra para a comunidade. A gente chama de extensão. E era a extensão de jiu-jitsu. E a Sim. minha cabeça, a primeira experiência, pô, chegar lá, vai ter um brutamontes, orelha estourada, né? Que eu vou ter aula de jiu-jitsu, o cara vai derrubar no chão, mas eu quero fazer porque eu tô aqui e tal, quero ver qual é, né? Eu acho que vai ser legal. E aí eu perguntei que era um professor, né? Quem é o professor de jiu-jitsu desse negócio aqui? Não é professor, não, é uma professora, né? Baixinha, Hum, magrinha, bem feminina assim mesmo, assim, orelhazinha tudo no canto, toda assim, toda menininha. Eu disse, mas tá errado esse negócio aqui. Assim que eu fui participar dessa aula experimental, né? E aí levei uma peia dela pra variar, né? Assim, porque eu não sabia de nada, então a gente começou a perceber, você, mas a menina bateu em mim valendo, e assim, eu mais alto que ela, mas fisicamente, né? Só de ser homem sim. já é perigoso, porque é mais forte que mulher, quer queira que não. E aí pronto, foi quando, mais uma vez assim, cara, pelo exemplo dela, assim como foi com o meu professor lá de matemática, eu disse, poxa,
quero fazer isso. Sim. E aí eu acredito que já um pouco mais velho, isso faz 5, 6 anos, então já um pouco mais velho, a disciplina que eu fui exercendo para a matemática, para a música, elas são a mesma disciplina para o jiu-jitsu. Então assim, faz 5 anos, 6 anos que faço jiu-jitsu, né? E sem parar. E a academia que eu entrei, né? A forma que eu entrei, as pessoas que eu conheci, disseram assim, não, eu tô no canto certo. Eu digo assim, pai, é quase que uma religião, é quase que entrar numa igreja. Porque, galera, lá, todo mundo te respeita. Pra você entrar num tatame, tem que tirar lá a sua sandália, Sim. tem que cumprimentar todo mundo, tem que ser Hum. gentil, tem que ser, assim, quer que não, tem que tratar todo mundo bem. As pessoas que, certo modo... Mas isso é falado durante o preparo? Sim. Isso é uma coisa... Na verdade, a academia que eu faço parte, a gente não tá medindo você pelo tanto que você sabe marcialmente. Ah, o cara é muito bom, ele finaliza. Não. Sim. Existe uma construção, né? A gente tem. Entendi. Qual é a nossa construção? A questão da família, a questão da honra, a questão da disciplina, a questão de todos os cuidados. Entendi. Então, assim, a gente até fala que acaba sendo lá uma escola mesmo. Assim, você chega, meu irmão. Eu vi pessoas que foram transformadas, como eu te falei, é quase questão de religião, Deus Cristo. Porque as pessoas chegaram assim, tímidas, as pessoas chegavam toda acanhadas, não sabiam nem falar direito, assim, não sabiam nem se comunicar, não olhavam nos olhos das pessoas, Uhum. ia falar, ficava assim, meio tímido, meio com vergonha, não se posicionavam. E depois, com o tempo, as pessoas realmente se transformou, começou a se posicionar. Legal. Então, a gente vê até várias pessoas bem conhecidas da sociedade brasileira, que são faixa preta, tantos graus, cara que tem 30 anos de jiu-jitsu, então Legal. o jiu-jitsu dá muito isso. Então pronto, então, o jiu-jitsu encaixou muito bem em tudo que eu já fazia. Então pra mim pareceu assim, muito natural. Foi Certo. natural, é natural. E eu, inclusive eu fui, agora tava meio dia tava treinando. Então assim, pra mim, toda hora eu tô treinando. E agora o surf? E o surf? E o surf, pronto. Quando eu era menino, cara, meus vizinhos todos surfavam. Só que eu era menino que tinha óculos, menino de mamãe, de vovó, que não saia de casa, e não deixava sair pra jogar bola, nada. Então você ficava só em casa. Eu era o nerd, pronto, é como fosse o CDF antigamente, Sim, né? CDF, De é o óculosinho, de aparelho, barriguinha desse tamanhozinho aqui, bem cheio, menino era bem nutrido, viu? E aí acontece, cara. Então ali, menino de casa, só saía pra igreja, pra escola e tal, bem ali. E esportes nunca pratiquei, né? Nunca tinha praticado, assim. Muito, mais no surf. Porque assim, é onde eu moro, né? Onde você mora também, né? A gente mora no Ceará, Fortaleza, é fácil chegar na praia, mas não era praia. Tem cara que mora. Onde eu Sim. surfo é uma comunidade, né, que passou 10 metros é a praia. Então, pra eles é natural estar no Sim, mar. claro. E aí aquele negócio, que ele temou, talvez a minha mãe, talvez até meu mesmo. Pô, mas se eu tirar óculos, como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou entrar no mar de óculos? Não tem como. E aí, quando eu fiquei mais velho e comecei a fazer o jiu-jitsu, assim, não, foi no jiu-jitsu aqui, mas daqui a uns anos, pra não misturar as coisas, né, não ficar se dedicando a uma coisa ou a Sim. outra, vou fazer jiu-jitsu, vou treinar bem aqui, quando tiver um tempinho mais, tiver um tempinho, eu vou fazer surf. Legal. E aí eu comecei a fazer surf. E aí foi quando eu disse, cara, e aí é uma outra realidade. Também tem a questão da disciplina, também tem a questão da constância, mas aí é uma situação, Diego, totalmente diferente das outras, porque assim, cara, é um contato com o mar, com a natureza, com a grandiosidade. Então você vê Sim. assim, que a força do mar, a força da natureza, cara, e aí eu volto a dizer, a força de Deus, o Criador de toda a natureza, de tudo, meu irmão, não se brinca. Não se brinca, assim, é um negócio assim lindo. E quando você sobe numa prancha, quando Legal. você tá ali surfando mesmo, né? Isso, assim, eu sou um aprendiz, então sei pouca coisa Claro. mesmo, assim. Mas quando dá certo, quando eu consigo me encontrar numa situação que deu bom, eu digo, cara, que fabuloso. E, assim, Massa. e você sai, às vezes, restaurado, assim. Às vezes você tá muito estressado, tá muito. Você sai pro mar, desliga o celular. Você tá desligado, só tá você e o mar, mais nada, né? Você, o mar e ali. Deus me ajuda a não morrer, né? E aí a sua fé aumenta, meu irmão. Quando ele Ora, derruba, se não- você, ô Senhor, vai ser. Até o ateu chama Jesus. Não, rapaz, assim, Senhor, mais um dia de vida, por favor. E aí você vai, opa, Deus, valeu. Aí você tenta se matar de novo, vai dizer, pai, Deus, pelo amor de Deus, você quer morrer toda hora, Hudson, não vou te salvar mais não. Então, E é aquela história, o cara tá tranquilo, com saúde, aí do nada inventa um negócio. Não é sabe? aquele negócio, rapaz, meu anjo deve ter trabalho, meu amigo, porque meu bicho é todo dia querendo se matar. Mas assim, é isso, assim, o surf é uma coisa pra mim muito nova, assim, Legal. não tem muito o que eu dizer sobre o surf, eu acho que faz um ano que eu Sim, tenho contato, então eu não posso te dizer, eu consegui alguma coisa, eu fiz alguma coisa, mas eu aconselho todo mundo, tá, a praticar esportes, né, esporte, que é negócio, esporte é vida, e realmente é, Uhum. né, e aí,
para fechar essa questão do esporte, e tudo levou, né, a questão de eu ter uma saúde melhor, Sim. né, a questão de ter mais disponibilidade, né, e tudo se tornou um pouco melhor, né, porque assim, sempre eu fui um cara que investiu muito na questão intelectual e pouco na questão mesmo física, no sentido Certo. de saúde, não Certo. físico para ser um cara fortão, tipo, nada contra quem seja, mas é isso, assim, basicamente minha vida é nisso aí até o momento. Não sei se Legal. no próximo ano eu vou ter outro esporte, mas nem cabe mais na minha agenda. Então a gente vai ter que fazer o episódio 2 do É. Hudson Félix, episódio 2. Hudson e suas aventuras, é tipo Porque isso. daqui a pouco vai ter outros tópicos para ser Outro falados. só, mas se eu tiver eu te aviso, assim, não Tá sei, certo. né? Então é isso, Hudson. Conversa muito massa. Inclusive, eu acho que é a primeira conversa que eu tô tendo assim com o Hudson pra entender melhor sobre algumas coisas da vida dele. A gente é amiga há muito tempo, mas parar assim pra conversar. Sim. Do mesmo jeito que tá sendo uma novidade pra quem vai estar assistindo, pra mim também é uma novidade. Sim. Muita coisa. Lógico que a gente vê rede social, a gente sabe que a gente tá perto, que foi surfar, foi lutar e tal, mas a gente Sim. não entende como é que ele chegou nisso, né? E eu achei muito massa, porque foi um. Como é que eu posso dizer? Foi uma construção, Sim, né? sim. Foi uma construção, não foi Sim. nada do que a gente conversou aqui foi de sopetão, não foi de uma vez, foi não, Ou teve, alguém teve me um forçou. isso, pronto, não, mas Ou foi- então um pai ou a mãe, tipo assim, não, eu faço luta, você faz luta também, eu faço matemática. isso, Não. foi Eu até digo natural, né? Cara, eu até digo nosso lá em casa, eu disse, cara, eu sou paciente zero. Assim, eu sou o primeiro da família a surfar. O primeiro da família a fazer jiu-jitsu. Meu primo faz karatê, né? Sim. Sou a primeira família a ser professor. Sou o primeiro então, assim, então sempre sou paciente zero. Assim, eu sou paciente zero. Legal. Agora, pra gente terminar, eu sempre faço essa pergunta pra galera que eu convido aqui, que é o seguinte. Uma curiosidade, tipo assim, se existe alguma coisa que tu já fez, que tu já foi, ou que tu tem, que tu tinha, que é uma curiosidade que, tipo assim, ninguém imaginava, consegue imaginar que o Woods já trabalhou com isso, ou já Sim. teve isso. Sei lá, tipo assim, eu já tive um animal, um macaco. Entendi. Tipo assim, alguma coisa, eu já trabalhei, sei lá, remendando pneu. Entendi. Alguma coisa assim, totalmente que tu acha que ninguém imaginaria, assim, que seria surpresa. Cara, eu tive já duas situações de trabalho, né? Teve outras coisas na minha vida, né? Mas talvez eu nunca contei, né? Mas assim, a primeira situação, que esse meu tio trabalhava fazendo mapeamento, né? E eu bem jovem, Mapeamento de quê? cara, tem um negócio chamado topografia. Que é, por exemplo, o cara, Ah, tá. pelo que eu entendo, assim, o cara vai, ele comprou um terreno, Sim, eu entendi, preciso entendi. dimensionar esse terreno. Então você não vai chegar com uma treinazinha, não. Então existem aparelhos para isso. Então eu Sim. lembro que a gente ia, cara, pra Calcaia, e assim, a gente ficava no meio do mato, assim, no meio dia, meu irmão, assim, os bichos em cima da gente, e aquele, assim, eu bem jovem, né? E eu, meu irmão, vou morrer aqui, uma cobra vai picar aqui minha No perna meio e do tal. mar. E eu ficava com um negócio, uma estacazinha aqui, macho, porque mas mesmo interessante. funciona assim. Eu acho que ele tem um aparelho que ele mira nessa estaca e eu acho que faz algum tipo de leitura. Né? Se comunica, né? Se comunica um com o outro. Eu acho que ele bota num ponto, bota no Entendi. outro, tem a distância, talvez Entendi. tenha outras medições de altura, relevo, eu não sei muito bem. Né? E eu lembro que era sempre uma aventura, porque assim, a gente chegava lá, no meio do matagal, né? E aí às vezes tinha aquela vontade de ir ao banheiro, que eu não vou entrar em detalhes, tinha aquela vontade de tomar uma água. A água a gente leva assim, meu irmão, tinha mais barro que água, mas Deus nos, né, nos deu saúde. Então, auxiliar de Topografia, topógrafo. isso, topógrafo. Auxiliar de topógrafo. Era. Bem Bem interessante. assim, nada a ver com nada na minha vida. Nada a ver com músico, nada a ver Nada. com um professor. Era legal, assim, mas era bem uma aventura muito doida, entendeu? Legal. Assim, né? Assim, pelo que eu entendi, o resumo dessa conversa aqui o Hudson é o cara que gosta de viver. Sim, cara. Ama a vida. Ama a vida, cara. Agora eu queria que tu falasse pro pessoal que tá em casa, primeiro, desse alguma mensagem em relação a isso, né? Curta mesmo, não precisa se alongar. E se quiser deixar as redes sociais, se quiser falar um pouco sobre algum projeto, alguma coisa. Cara, assim, sobre fundo. essa questão, antes de falar sobre alguma coisa, me diga, mas a questão, assim, sobre a vida, né? Então, eu acredito que a vida seja um presente de Deus, né? Assim, eu tenho minha espiritualidade com Deus e viver intensamente, né? E sempre viver, na verdade, não só, né? Mas viver sempre com relação com amigos, Sim. né? Eu falo muito isso pra ti e tenho muito despertado isso no meu coração nesse último ano, da gente viver
em comunidade, viver com amigos e viver essa vida, né? Eu digo isso porque, assim, eu tive algumas percas. Da minha mãe comentei, Sim. de uma tia muito próxima, disse, cara, a vida é um sopro, né? E assim, a gente sabe que tem uma vida na eternidade, mas tem também uma vida aqui que Deus nos presenteia, com o mar, com amigos, com esportes. E como tudo Deus criou, né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu vivo a vida intensamente. Eu vivo 24 horas, 24 horas. Eu não gosto de, assim, ser um cara... Não, vou ficar aqui vendo a nuvem passar, né? Uhum. Não, eu gosto, cara, o que eu vou fazer? Então, se eu não tô servindo, eu tô curtindo. Então, eu acho é viver a vida e, assim, ter o Deus no coração como centro de tudo, entendeu? E buscar em Deus a sua vontade na nossa vida. Eu até falo assim, de vez em quando, a gente tem uma vontade que é certo com a vontade de Deus. Mas é mais importante a vontade dele, né? Legal. Então, assim, eu acredito que Deus tem me presenteado, porque as coisas que eu tenho pedido, né, tenho gostado de fazer, Deus tem me dado oportunidades. E eu acho que isso, pra mim, é um presente de um grande pai, né? Bom. Cara, Deus, deixa eu aprender a fazer jiu-jitsu, deixa eu aprender a tocar e ter me dado, né? E Certo. o processo não tem sido fácil. Sobre redes sociais, assim, eu não tenho muita coisa interessante pra ver lá, mas se quiser seguir é Hudson Félix, né? Instagram, né? Instagram. E é Hudson isso, eu não tenho Facebook, né? Não tenho outra rede social. É bem simples, assim, não tem nada muito lá interessante, não, mas se quiser, né, ver alguma coisa nas minhas aventuras, e suas aventuras, tá lá. Legal. Então, galera, esse foi mais um episódio, uma conversa muito massa. Eu queria agradecer o Hudson. Hudson, muito obrigado por ter aceito, assim, foi uma coisa bem em cima da Sim, hora, mas deu bom. né? Mas deu bom e foi muito, muito bom mesmo, eu gostei demais. E assim, se você caiu aqui de paraquedas, como todo mundo sempre fala isso, Sim, né? Caiu sim. aqui de paraquedas, então se inscreve no canal, aciona o sininho aqui embaixo, curte, comenta. Ó, pronto, se você assistiu até agora, até aqui, você vai comentar o seguinte, você vai perguntar, o professor lutador de jiu-jitsu que surfava. Pronto. Mano, Professor de jiu-jitsu, não, professor Guitarrista. lutador de jiu-jitsu que surfava. Alguma coisa desse tipo. Só pra eu saber que você assistiu até o final. Beleza? Então, não esquece. Me siga também nas redes sociais. Vai aparecer dieguinho.cavalcante no Instagram. Facebook eu também uso pouco, mas é a mesma coisa, Dieguinho Cavalcante. E aqui o MacPod, não deixe de se inscrever. E muito obrigado por você ter ficado até aqui. Curte, compartilha também, galera, porque é muito importante pra gente poder crescer. Isso aqui é uma coisa que a gente não tem pretensão de grandeza, mas a gente tem pretensão que as pessoas assistam e possam ter, escutar histórias e conversas e coisas que aconteceram na vida das pessoas para pegar como exemplo o que foi Sim. de bom e o que foi de ruim. Sim, sim. E aí ajuda muito as pessoas Sim, também sim. sobre isso. Então, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do MacPod Talk Show e foi muito bom estar com vocês. E até a próxima, galera. Valeu! Valeu. Aí agora a gente fica conversando, eu sempre digo pro menino, a gente fica conversando. Qualquer coisa, né? Aí vai baixando o volume.